pessoas! Vamos fazer uma live sobre astrocartografia, que é uma técnica na astrologia que você pode utilizar aí para ver qual o melhor lugar no mundo para você estar, tá? Vou falar com a Fabiana, vou esperar que ela entrar e a gente vai bater um papo. Peguei as dúvidas que surgiram, tem algumas que sempre surgem no direct, né? E é um assunto que eu já queria trazer aqui, eu acho super interessante. Eu morei, como você sabe, eu morei fora do Brasil por muito tempo e a gente vê realmente o negócio acontecendo na prática, né? E é muito legal. A astrologia, ela tem várias técnicas e a astrologia pode ser muito útil, muito prática, né? Tanto no processo, claro, de autodesenvolvimento, né? De conhecimento, mas ela também nos auxilia para tomar decisões, por exemplo, né? Às vezes a gente quer mudar para algum lugar, a gente quer, né, planejar alguma viagem. Deixa eu ver se a Fabiana entrou aqui. Boa noite para todo mundo. Espero que o áudio esteja bom, que o meu vizinho aqui está enlouquecido, vivendo a vida. Confesso que estou com um pouquinho de inveja dele, mas enfim. A Fabiana tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la direto. Como faz? Entrar ao vivo, acho que é isso. A dona Fabiana entrar. Eu perdi a mão com as lives do Insta. Oi, oi! Oi, oi! Deixa eu ver aqui porque minha câmera não está virando. Cheguei! Tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem, Fabiana. Estou super feliz que você topou bater o papo sobre astrocartografia. Então, eu quero que você se apresente para quem não te conhece. A Fabi está no Nota Astral, né? A gente está fazendo Sim. acompanhamento. E a gente sempre troca um bate-papo, uma informaçãozinha aqui, outra ali. E eu convidei ela para fazer essa live para falar sobre astrocartografia. Então, se apresenta, fala sobre você, sobre o seu trabalho. Você faz atendimento com astrocartografia. Inclusive, já começa aí com o gancho. O que, afinal, é astrocartografia? Que é um trava-língua, né? Com certeza. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Porque eu sou aluna da NEM, inclusive, de todos os cursos dela. Então, eu já sigo justamente por a gente ter esta empatia, né? De eu conseguir realmente entender a linguagem e a forma como ela trata a astrologia, sei que ela também entende de astrocartografia, de uma maneira tão séria, né? Sem popularizar, sem romantizar. E então, assim, eu gosto demais. Eu já sou suspeita para falar. Então, esse convite foi super bem-vindo, fiquei muito feliz e muito honrada. Meu nome é Fabiana, trabalho com astrocartografia já tem 6 anos, mas estudo astrologia há quase 15, né? E antes disso, trabalhei com marketing, né? Fiz pós-graduação, trabalhei muito na área de marketing durante quase 25 anos. E aí, quando fui fazer a transição do marketing do offline para o online, eu já estudava, já gostava, e eu comecei a ter uma demanda muito maior de astrologia e astrocartografia do que de marketing, efetivamente. E aí eu estava fazendo uma especialização em consultoria de imagem, porque eu trabalhava com branding na época, e aí a consultora com quem eu estava fazendo especialização falou assim para mim: você já pensou em trabalhar com isso? Eu falei: não, claro que não, imagina. Ela falou: seus olhos brilham muito quando você fala disso. Eu falei: é? Eu falei: não, realmente, eu amo, né? Eu fico realmente muito encantada, mas nunca pensei. Aí, a partir dali, comecei a pensar sobre o assunto, e hoje, obviamente, entendo que era um momento muito oportuno para eu fazer essa transição, né? Tinha ali o meu meio do céu, com uma configuração muito boa, fiz a transição, e já estou há 6 anos atuando com astrologia como profissional. E aí, a minha menina dos olhos é a astrocartografia. E a astrocartografia, como diz a língua, é o línguas, mas é uma técnica, né? Uma especialização da astrologia que une a astrologia, que a gente conhece, que está numa linha temporal, com a astrocartografia, que fala de viagens, de outros lugares. Então, a gente sai de uma linha temporal para entrar numa linha espacial. E aí a gente fala: tá, mas como é que isso funciona? Quando a gente tem um mapa astral, e aí vocês que seguem a NEM sabem muito bem disso, a gente está falando de uma mandala, né? E de um posicionamento dos planetas ali dentro dessa mandala que vão falar de várias áreas da nossa vida.
Quando a gente pega essa mandala e literalmente abre ela em cima de um mapa mundi, eu tenho ali linhas passando por vários lugares do mundo, que são diferentes para cada pessoa, porque o cálculo é baseado no mapa astral, então é praticamente uma digital astrológica, e cada uma dessas linhas fala de situações, lugares, oportunidades, experiências muito únicas e específicas na nossa vida, né? Então, a Neme já morou fora, eu já viajei bastante, então a gente percebe quando está em outro lugar que a gente tem a sensação de que eu sou uma pessoa diferente, eu penso diferente, eu ajo diferente, eu sinto diferente. Aí você fala, ah, mas é porque eu estou viajando, é uma cultura nova, são pessoas diferentes, né? Na verdade, bem, mas não é principalmente por isso, é principalmente porque na astrocartografia tem o que a gente chama de mapa relocado, ou seja, a gente realmente ganha um mapa adicional e não substitui o mapa astral, mas nesse mapa relocado nós temos novas características, novas percepções, perspectivas diferentes, ou seja, a gente realmente vive de uma maneira diferente quando a gente está em outro lugar. Então, para quem gosta de viajar, tem oportunidade de fazer um intercâmbio, morar em outros lugares, a astrocartografia tem uma união perfeita com a astrologia para a gente entender como essas duas coisas funcionam juntas. Se você me permite, né, só para a gente contextualizar, né, para as pessoas entenderem, esse aqui é um mapa astrocartográfico, né? Então, não sei se dá para ver que são várias linhas passando aqui em cima do mapa mundi, e cada uma dessas linhas vão falar um pouquinho das experiências que a gente vai ter nos lugares. E aí, aqui no bate-papo, a gente vai falar, porque existem as angularidades, ela está no meio do céu, no ascendente, e cada uma dessas linhas que representam os planetas, elas vão ter arquétipos e experiências diferentes relacionadas tanto ao que aquele planeta fala, quanto a que área da nossa vida isso vai estar conectado. Deu para entender mais ou menos? Sim, e era isso que eu já queria trazer, né? Então, porque para a gente ter essa visão que é também individualizado, né? Então, não é uma coisa Totalmente. geral. E aí eu vou seguindo aqui, porque surgiu, eu tenho as dúvidas do pessoal e tem umas dúvidas que surgiram essa semana, né? Então, por exemplo, a Amanda mandou aqui, tá? Eu perco minha influência, por exemplo, eu tenho uma linha, né? No planeta ali, e eu tenho isso no mapa natal, tá? Se eu for morar num outro lugar, que é distante, que eu tô numa outra linha, eu perco essa essência do meu mapa natal, ou não, ou aquilo ali continua, e só porque eu tô residindo mais próximo, então, aquela linha, aí eu fico, digamos, com aquele foco daquela linha. Existe uma desconexão no momento em que eu me mudo, de repente, para um lugar, com uma outra linha, né, digamos, com uma linha mais forte dentro do mapa, por exemplo, sei lá, uma linha... O povo tem medo aqui, pelo que eu percebi, da linha de Marte, né? Que a outra pergunta é, e se eu tipo, eu vou morrer numa linha de Marte, não vai acontecer acidentes e tal? Eu responderia, tudo depende do que como está também esse Marte, porque a gente tem um conceito geral, que eu sempre respeito, eu sempre brinco, Saturno é Saturno, Marte é Marte, mas também tudo depende do contexto, né, que está no mapa. Com certeza. Então, assim, primeiro vamos partir do princípio que todo planeta, né, assim, quando a gente fala de astrologia, toda casa, todo planeta, tem lado A e lado B, e não significa bom e ruim, tá? Não vamos entender dessa forma. Vamos entender que são polaridades diferentes e a gente transita entre elas. Então, assim, da mesma forma que você tem o seu mapa relocado na astrocartografia, mas o seu mapa natal não perde a essência, por mais que você mude, você sempre vai ter o seu mapa natal te acompanhando. Ele é seu. Você é aquela essência do seu mapa natal. Mas quando você está na astrocartografia, que você se desloca e vai para uma outra linha, é claro que você vai sentir aquela linha com mais intensidade, né? E aí a gente brinca que não adianta só ir no Dr. Google ou ir lá no Astro e ver só as linhas que estão passando, porque assim, de maneira geral, genérica, sim, aquela linha vai ter aquela influência, né, na sua vida, vai te trazer aquelas informações, assim como a Nemi comentou, né, de Marte. Marte tem um lado muito bom, que o lado o quê? Da coragem, da ousadia, de novos projetos, de fazer coisas novas e diferentes, aquele nosso impulso primordial. E tem o lado B, que é o lado da impulsividade, de agir sem pensar, ou até mesmo da agressividade ao invés da assertividade que ele pode trazer. Então, dentro da astrocartografia, na literatura, fala-se em aproximadamente 700 quilômetros de distância da linha, isso pode atuar na nossa vida. Claro que quanto mais perto da linha, maior essa atuação. Na prática, com muitos e muitos mapas já lidos, eu entendo que 250, no máximo 300 quilômetros tem uma atuação mais ativa.
E aí, o que na minha prática, honrando meu Mercúrio, eu faço? Eu não leio só a linha isolada, eu não vou pegar só o seu mapa astrocartográfico e fazer uma leitura apenas das linhas que estão ali. Eu vou olhar como está isso no seu mapa. Então, por exemplo, todo mundo fala assim, eu quero ir para uma linha de Vênus porque fala de amor, porque fala de dinheiro. Ok, Vênus, fala sobre isso, mas no seu mapa, como é que essa Vênus está posicionada? Quem que é o regente da casa onde está a sua Vênus? Então, tudo isso eu levo em consideração. Ela faz aspectos no seu mapa, são aspectos mais fluidos ou mais desafiadores? Tudo isso conversa. Muitas vezes a pessoa fala assim, vou viajar para a linha de Vênus para encontrar o amor, ou para passar uma lua de mel. E de repente sua Vênus está numa casa de trabalho. Então, isso a gente também precisa considerar. Mas, voltando à pergunta, sim, você vai sentir a incidência dessa linha ativando a área da sua vida que tiver no seu mapa natal com mais intensidade, quanto mais próximo você tiver da linha. Era essa a pergunta, Neme? Só para ver se eu entendi certinho. Era, e você já respondeu a outra que tinha aqui. Uma linha de Júpiter vai ser sempre benéfica? Eu quero ir para a linha de Júpiter. Então, Júpiter é benéfico, porém depende, né? Porque Júpiter pode, eu sempre dou o exemplo que eu trago daquele aforismo genérico que a gente tem, Júpiter na casa 2, a pessoa vai ser milionária. Aí a pessoa diz, nossa, até ganho, mas eu gasto dinheiro na mesma proporção. Então, tudo depende da individualidade astrológica, ou seja, da promessa natal, né? Então, você já respondeu com esse exemplo de Vênus a questão também de Júpiter, né? E uma dúvida também que sempre surge em relação à realocação, né? Então, esse mapinha que você trouxe, você então trabalha as linhas, né, da sua cartografia, você pode escolher, acho que o astro faz, né? Eu quero ver na Europa como é que estão as minhas linhas, eu quero ver no Brasil, não, eu quero lá para, sei lá, cansei, vou para a Ásia, né? Quando você faz uma realocação, porque muita gente vem, eu vou, por exemplo, eu moro, sei lá, no Rio de Janeiro e vou fazer uma realocação para São Paulo. Tem diferença por ser muito próximo ou não? Depende. Acho que as nossas respostas vão muito dentro do depende. Como é um cálculo baseado no nosso mapa, a distância vai depender, porque às vezes você andando 50, 100 quilômetros vai dar muito pouca diferença. E às vezes você andando 300 quilômetros ou mais, às vezes mantém a linha. Porque quais são as diferenças, né? Eu vou falar o meu caso, né? Eu tenho um mapa astrocartográfico super chuchuzinho. Eu moro só numa linha de Saturno, no fundo do céu, com Urano no descendente, fazendo uma quadratura de Urano com o meio do céu, de Saturno com ascendente, e ainda existem parãs. Então, assim, para a gente não ficar no astrologuês, a gente vai entender e vai falar de angularidades, e existem outras características, né? Existem os parãs, que são o cruzamento de duas linhas, né? E existem esses aspectos que os próprios planetas, das linhas astrocartográficas, vão fazer com as nossas angularidades, que é aquela cruz que a gente tem na nossa mandala, que são os principais, que é ascendente, descendente, fundo e meio do céu. No meu caso, eu moro nessas linhas, então eu vivencio essa experiência constantemente. Então eu tenho que aprender a lidar com elas, porque são linhas mais desafiadoras. Quando eu viajo em torno de 280, 300 quilômetros, eu já vou para um outro lugar, onde o meu mapa relocado, ou realocado, que é o mapa que você tem daquele lugar, eu já ganho, por exemplo, uma linha onde eu tenho Vênus no ascendente, que é para Minas, onde a família da minha mãe mora, que eu sempre vou, e eu também tenho Netuno ali em Zênite. Zênite é o ponto máximo de energia de uma linha na astrocartografia. Então, a realocação vai depender muito do seu mapa. Então, é um cálculo matemático que é feito através do astro, que pode, né, que tem ele gratuitamente, e como tem o Solar Fire, que é mais profissional, que ele é mais preciso, na minha opinião, mas o astro atende muito bem. A única coisa que eu não gosto... É, né, dos softwares de astrologia. Acho que é um dos melhores que tem. Dólar, né? Mas é muito bom, realmente. Ele, realmente, a gente, né, não tem como. Ele, né, nesse aspecto, inclusive, depois a gente fala sobre isso, que ele trabalha, talvez, acho que não sei se é o único, mas um dos únicos que faz a ciclocartografia, que é muito interessante também a gente trazer para entender esse contexto de astrocartografia, né? E aí, quando a gente faz essa visualização, vai depender muito do cálculo. Então, a distância, não tem como eu te dizer se você mudando para 50 quilômetros ou 500 vai mudar. Tem que ser feito esse cálculo baseado no seu mapa para a gente ter certeza
daquilo que a gente está vendo ali e, principalmente, não se basear só no que você vê naquele mapa, porque muitas vezes não tem uma linha passando ali diretamente, mas por projeção existe um cálculo que é feito que vão ter outros aspectos e outras características que vão estar naquele lugar, mesmo que não esteja aparecendo ali no mapa especificamente. Perfeito. Acho que essa é a outra pergunta que tem aqui, que é até com uma carinha assim, e se eu nunca morar perto de uma linha boa? Ou seja, fui, fui ser parida lá naquele lugar e eu nunca, por exemplo, eu não quero mudar, né? Então eu vou sempre ficar afadada ali, eu não posso fazer nada, pobre de mim. Não, não é bem assim, veja bem, eu estou aqui viva, muito bem, obrigada, vivo em linhas desafiadoras. Eu já morei em outros lugares, morei no interior de São Paulo por 13 anos, né? Morei em Dayatuba, morei em Mogi Guaçu e morei em Taubaté, que são cidades relativamente próximas, já quase fui vizinha da Neme É ali. verdade. E nessa época que eu morei nesses lugares, olha que interessante, as minhas linhas eram parecidas, óbvio que tinha uma diferencinha ou outra, mas tinha uma coisa muito interessante, o lado da linha. Eu estando aqui, eu estou de um lado, eu estou do lado direito da linha, e quando eu mudei, eu ficava do lado esquerdo da linha. O lado da linha também é bem relevante, faz diferença na hora da gente fazer essa interpretação do mapa. Quando você mora em linhas que você não considera benéficas, que na verdade, como eu falei, toda linha tem lado A e lado B, ela sempre vai ter um lado bom. Quando você sabe disso, fala, não quero mudar, é aqui que eu moro, tenho raízes e tudo mais, existem algumas possibilidades. Uma é a gente analisar, primeiramente, como está essa linha, né, esse planeta no seu mapa, e vamos entender o que ele se propõe no seu mapa para você poder se planejar, poder entender como você pode usar isso a seu favor, isso é um fator, né? Ou seja, o que essa linha tem para me oferecer de bom? Porque não existe linha que seja só ruim. Tem muito como eu vou lidar, como eu vou reagir às situações que essa linha pode me trazer. Porque a linha, né, eu gosto muito quando a Aline me fala, né, que ela não é um pozinho mágico que ela vem e traz para sua vida e vai jogar ali e vai ser tudo ruim. Não, ela não é a madrasta, não é fada má, nada disso. É só uma correspondência. Ela vai ter um reflexo na sua vida, em alguma área. Então, quanto melhor você entender como essa linha atua na sua vida, mais você vai saber lidar e mais você vai poder usufruir dela ou estar mais preparada para os possíveis desafios que ela traz. Né? Então, não é que ela vai trazer coisas ruins. Agora, um fator interessante, existe a ciclocartografia. Uhum. O que é esse outro trava-línguas? A ciclocartografia fala do tempo, ou seja, as linhas na astrocartografia elas não vão mudar de lugar, elas não mudam. Você tem aquele mapa e vai ser sempre aquele mapa. O que muda é o tom, porque existem os trânsitos astrológicos, né? Que é quando os planetas continuam andando ali pelo seu mapa e eles vão ativando áreas diferentes. Na astrocartografia, da mesma maneira. Quando você faz um cálculo da astrocartografia, você vai saber as linhas. Na ciclocartografia, você vai entender quais são as áreas que estão sendo mais ativadas ou menos, ou o que está acontecendo naquele momento dentro daquela linha que você está. Ou Uhum. seja, às vezes você vai viajar 2 vezes, a Nene morou em Londres, e ela vai para lá agora, as linhas vão ser as mesmas, mas talvez a experiência que ela viva tenha um tom diferente. Por quê? O momento astrológico que ela está vivendo é outro. E aí isso faz muita diferença também nas experiências, nas oportunidades, ou até nos desafios que essas linhas teoricamente ruins trazem, né? É Perfeito. isso, né? Perfeito. E vou contar uma anedota, uma historinha que é real, mas queria até te perguntar. Tem uma pessoa que faz mapa comigo, né, há muito tempo, que é uma pessoa muito querida, e ela estava lá, tinha terminado um relacionamento e tal, e ela colocou, estava pegando ali, estudando um pouquinho de astrocartografia, e ela pensou, e se eu mudar a minha localização do Tinder para a linha de relacionamento que ela tinha muito boa? Eu falei, olha, não sei, testa, né? Depois me conta. Depois conheceu, colocou lá o país, conheceu, a pessoa tá casada, tá morando lá. Foi tudo muito rápido, assim. Aí eu queria te perguntar, porque, por exemplo, a gente estuda de muito material que não existia uma questão de conexão de espaço-tempo, que é justamente a internet que a gente tem hoje, né? Então tem coisas que a gente diz, olha, não sei porque você está se conectando, você está colocando uma localização, você está se conectando com pessoas daquele lugar,
mas você não está fisicamente naquele lugar, né? Então é um paradoxo que, por exemplo, para astrólogos, sei lá, nem vou dizer de século, né, Não 20, 30 anos, ia dizer, o quê? Como assim? Não é possível, né? consigo. É, e aí eu sempre brinco para ela, nossa, você é um case interessante, né? Porque realmente colocou e ela pegou e foi muito rápido de um negócio que estava muito engasgado ali, aquele setor da vida dela por um tempo, né? Então, quando eu coloquei assim, eu falei, então vai lá, testa, depois me fala. Funcionou. Quem quiser ir testar, depois me contem também, para a gente pegar dados para Com análise. certeza. Né? Mas eu Né? achei super interessante. Né, só trazer a fofoca astral para a gente depois, né? É, Mas, assim, esse é um fator bastante controverso até entre sim. astrólogos, né, ou especialistas em astrocartografia, que é a ativação remota. É um pouco do que a gente ouve falar mesmo, né, de olhar as linhas que a gente tem em cada lugar e entrar em contato com, vamos dizer assim, o que você pode ter disponível naquele lugar. Então, cultura, gastronomia, vamos supor que tem uma linha maravilhosa passando lá no Japão, então tem essa conotação de que se você entrar em contato com essa cultura, ou comer comida japonesa, ou de repente, né, já ouvi de comprar carros da marca, qualquer coisa que faça conexão, é como se você estivesse ativando remotamente esta linha. Eu vou ser honesta, eu não tenho muitos casos assim para relatar. Esse da Neme, para mim, eu vou anotar, porque eu achei sensacional. Mas experiências que eu venho fazendo e que eu vejo que está funcionando, né, que eu estou testando ainda, que são para pessoas que fazem mapa comigo, e a gente vê, de repente, que é uma pessoa que faz atendimentos, né, que tem serviços e tal, olhar onde é que ela pode encontrar clientes que estejam conectados com a astrocartografia dela. E isso eu já tenho visto resultados. Agora, em relação a essa ativação remota, né, que é você entrar em contato com pessoas do lugar, ou se conectar com aquela cultura, ainda há controvérsias, mas é uma forma de você começar a pensar em ativar aquilo, ou se conectar com aquela energia, seja do arquétipo, né, do planeta que você tem ali, a intenção de estar ativando a sua vida, ou ativando alguma área da sua vida, ou, de repente, você ter a oportunidade de ter mais atenção àquilo que às vezes você simplesmente deixava passar batido, porque tem muito isso. Às vezes, as situações, as experiências que a gente passa, a gente não presta atenção. E aí, quando a gente tem um olhar mais específico para aquilo, você fala, não tinha me atentado a isso. E aí passa a fazer mais sentido. Mas a ativação remota, ela pode, né, acontecer, mas ainda há controvérsias, não temos ainda dados o suficiente, porque a astrocartografia é bastante recente, muito mais recente, né, do que os milênios de astrologia, então nós não temos padrões suficientes ainda para a gente falar sobre isso. E até tirando um pouquinho na questão da cartografia, mas que tem uma correspondência do conceito, eu estava lendo um livro, acho que era da astrologia védica, se eu não me engano. E ele tinha esse olhar, por exemplo. Você é como se você vive assuntos, por exemplo, casa 5, né? A partir do momento que você tem filho, um acontecimento, um fato que corresponde àquela área do seu mapa, você ativa aquela potencialidade de tudo que tem ali. É uma ideia, né? E é um livro super antigo, né? Então, quando ela me falou isso, eu falei, olha, é que a gente está falando de uma coisa assim, que você não está presente no lugar, mas a gente está vivendo também tempos diferentes de conexão com as pessoas. Então, não sei, vamos testar. Mas eu falei, isso aí é dados de pesquisa, né? Pegar dados e depois fazer a análise, né? E, por Não, com exemplo, certeza. as pessoas quando vão fazer um atendimento contigo, né? Então, a gente já entendeu que você tem o seu mapa natal, você vai ter um mapa realocado, ele é um apoio. É como se fosse um mapa de preditivas, né? Por exemplo, uma Sim. previsão, ela vai depender sempre do seu mapa natal. Você não descarta o mapa natal, é um mapa de apoio, mais ou menos isso, né? Então a Sim. pessoa diz assim: Ah, Fabiana, poxa, eu quero planejar, eu posso planejar então, quero planejar minha primeira viagem internacional, para onde eu iria, quero viver tal e tal experiência. Você deu esse exemplo na questão de como captar mais clientes. Por exemplo, a gente poderia usar, então, de repente, com o objetivo de leitura, tá, de potencial da astrocartografia, questão financeira. Nossa, aqui eu só passo perrengue. Será que tem um lugar onde eu possa ir que, de repente, né, melhore? Aí eu tenho uma segunda pergunta nessa questão. Eu posso melhorar se a minha condição natal não for tão favorável? Existe o potencial ou não? Eu sei que tudo depende, né, do lado A e do lado B das coisas, porque às vezes a gente passa perrengue, mas depois aprende e aprende também a trabalhar aquela área, né? Sim. Eu falo, quanto mais perrengue a gente passa, mais masteriza, né?
Então, assim, na questão da astrocartografia, quando você vem para fazer uma leitura, né, uma consultoria de mapa astrocartográfico, né, no meu caso, eu primeiro envio um briefing, porque tem duas vertentes que a gente pode fazer. Uma é você fala assim para mim, eu vou para X lugar, você já decidiu para onde você vai fazer a sua viagem, e aí eu vou te trazer informação do que aquele lugar tem para oferecer, né? Quais linhas estão ali? Quais são as experiências? Quais são as oportunidades? Ou o contrário, você me fala assim, não, quero ativar a minha questão profissional, a minha questão financeira, né? Estou passando perrengue aqui, mas quero. Inclusive, veio até uma pergunta que eu abri uma caixinha perguntando justamente sobre onde ganhar mais dinheiro, né? E aí não precisa ser necessariamente nem uma linha de Júpiter, nem uma linha de Vênus, a gente tem que analisar. E aí, quando você me fala, olha, fiz lugar, eu vou te perguntar duas coisas. Eu falei, tá livre para qualquer lugar, ou existe um escopo? Ah, eu tenho preferência pelos Estados Unidos, ou tenho preferência pela Europa, ou pelo Brasil. Você vai me dar mais ou menos uma referência. E a gente vai analisar que existem linhas que realmente vão ativar essa área da sua vida. Você estando, né, geograficamente fazendo esse deslocamento, estando naquele local, você faz uma ativação de uma determinada área da sua vida. Então, isso é totalmente possível, a gente analisa isso dentro da consultoria, dessa ou de outras áreas que você deseja fazer isso especificamente. E aí, naturalmente, é aquela coisa que a gente fala, não é determinista, não é porque vai lá que tudo vai acontecer. A gente fala o quê? De tendências, possibilidades, e é a mesma coisa, a astrocartografia está te entregando um presente, eu estou te dando uma informação, que é uma tradução, porque a astrocartografia, assim como a astrologia, ela é uma linguagem simbólica, né? Então eu brinco que a astrologia é como se fosse um grego, né? Que a gente traduz, interpreta, e a astrocartografia já é mais um dialeto, porque ela já é mais específica. Exato. Então aquilo ali está te entregando uma informação, ela está te dando um presente. Aí você escolhe receber esse presente ou não. Você pode recusar, pode ir para lá e não usufruir de tudo que tem disponível ali para você. Mas não é porque foi que magicamente, automaticamente, tudo vai acontecer. É claro que tem as coisas que vão acontecer naturalmente, mas se você tiver consciência e clareza disso, as coisas tendem a ser melhores. Quando você está numa linha mais perrengosa para dinheiro, não é que vai ser sempre assim. Primeiro, vai ser como você vai utilizar vamos dizer, os elementos, as ferramentas que traz aquela linha ou aquele planeta para você, da melhor maneira possível, entendendo o lado A e o lado B da coisa. E aí, um outro fator que a gente utiliza, que é muito interessante em preditivas, é olhar o quê? Revolução solar, profecção, trânsitos astrológicos de uma maneira geral e mapa progredido, que são, inclusive, técnicas que a NEMI usa no Nota Astral, que a gente faz um acompanhamento, literalmente, né, durante o ano todo, para entender. E as lunações, que são muito importantes, que a gente acha que a Lua é só ali, quando a Lua nova, a Lua cheia, não. Uma lunação começa num determinado momento e ela finaliza 6 meses depois. Se a gente tem tudo isso de ferramenta que a gente pode utilizar, quando você está numa linha que possa ser mais desafiadora, a gente vai olhar essas outras possibilidades. Às vezes é um momento em que aquela linha, por mais que não seja como você gostaria, ela pode estar mais favorável. E aí você sabendo disso, entendendo que naquele momento, ou naquele mês, a gente pode analisar num período também, o que ela está te oferecendo de melhor. Às vezes é um período que está mais fluido, para ganhar dinheiro, para fazer novos projetos, novas parcerias, e aquilo vai te trazer esse resultado. Então, a gente também se utiliza de outras técnicas agregadas, né, associadas à astrologia e à astrocartografia, para trazer essas informações de maneira mais precisa, né, mais assertiva. Perfeito, perfeito, muito legal. Eu particularmente, eu sou apaixonada, né? Eu acho super interessante. E me veio aqui, acho que foi no Nota Astral, lá no nosso grupinho do Telegram, que a galera fica colocando informação. Tinha no astro.com, se eu não me engano, mas a versão em inglês, né? Aquele Astro Viagens, Astro Location, que Location, você isso. consegue colocar, por exemplo, as tuas linhas, o teu mapa ali, e aí você coloca a cidade onde você está morando, digamos, né? Isso. E aí você vê as linhas. Eu entrei lá quando a galera colocou e eu vi que as linhas elas partem todas de um centro, geralmente no centro ali da cidade, e elas expandem, né? Qual é a lógica disso? Porque, por exemplo,
Se eu não estou próxima, então, de uma linha, digamos que eu não esteja próxima de uma linha ali, mas ainda assim, então, eu tenho essa linha local, é isso? E eu posso observar a partir desse ponto, ou tem outras variáveis ali, aqui, não é bem daquela maneira, por exemplo? Então, a astrolocalização, ela não tem exatamente o mesmo formato da astrocartografia, vamos dizer assim. Ela pensa assim, você tem um mapinha, aí você tem sua casa, e aí imagina só a sua cidade, tá? Não imagina o mundo, imagina só a sua cidade, e você tem um círculo, e partindo daquele círculo, imagina uma pizza, mas dividida em pedaços de tamanhos diferentes, que são as linhas que passam por ali. Então, vai mostrar dentro daquela região, né, uma localização bem pontual, bem específica, aquelas linhas que estão passando por ali. Então, dentro daquele lugar que você está, a sua casa vai estar localizada dentro de um quadrante ou mais próximo de uma linha específica. E diferente da astrocartografia, você vai ter basicamente todas as linhas passando por ali, às vezes elas mais condensadas num lugar só, às vezes mais espaçadas, e você vai ter a oportunidade de entender se o lugar que você está morando nesse momento, porque a gente está falando de uma coisa bastante, né, isolada, está mais favorável para quê? Aonde você vai se conectar com aquilo, né? O que vai estar disponível ali para você ou vai ser mais desafiador. Então, diferente da astrocartografia que a gente vai entender em qualquer lugar do mundo onde aquilo está, dentro da tua região onde você mora, ali perto da tua casa, que área que você está morando. Então, eu brinco assim, é uma área que é mais chuvosa, é uma área que é mais perigosa, é uma área que é mais tranquila, tem mais segurança, você vai entender, mas a gente também não olha de maneira isolada. Até porque, como todo cálculo é feito à base do mapa natal, a gente vai olhar as características também do que está disponível ali no teu mapa. E aí a gente vai olhar para essa questão da, da astrolocalização, para ver ali naquele lugar onde você está mais perto, o que está funcionando melhor. E aí as outras áreas, por uma questão de cálculo mesmo, que estão mais distantes, elas não têm tanta intensidade ou tanta ativação quanto aquela que está mais próxima. Então, às vezes você fala assim, eu quero mudar para tal cidade. Qual é o melhor bairro? Qual é a melhor região? A gente tem como analisar, mas o que é melhor para você? Está buscando mais o quê? Profissional? Mais é uma questão familiar? Eu quero um lugar melhor para minha família? Não, realmente eu quero desenvolver carreira. Aí você vai analisar, vou te perguntar isso, e a gente analisa ali qual seria a melhor região para você morar dentro da tua perspectiva, da tua expectativa. Perfeito. Então, era isso que eu queria trazer, porque a gente tem essa questão de vou mudar para o mundo, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo pode mudar para o mundo. Então, você pode fazer essa leitura, esse trabalho para a cidade onde a pessoa mora, né? Sim, É o sim. núcleo dela. E eu confesso que eu fui lá, né? Olhei e falei, vou traçar todas as lotéricas que passa Júpiter. Fui lá eu dizendo a cidade. Fiz mesmo. A gente tem a ferramenta, quer dar uma ajudinha, não custa nada, eu tenho Júpiter trigo no ascendente, vai lá e vai que rola, né? Deixa eu pegar aqui, eu acho que tem algumas dúvidas. Peraí, pra gente responder. Cadê? Opa, tá aqui as boas noites, boa noites, boa noites, boa noites, boa noites. Deixa eu pegar aqui. Acho que deve ter algumas até que a gente meio que já respondeu no papo, né? Mas depois, pode ir no Instagram da Fabiana, que ela dá um alô ali, né? Astrocartografia. E para moradia, permanência longa ou vale para passagem de aniversário? Astrocartografia. É para moradia, permanência longa ou vale só para uma passagem de aniversário? Na realidade, para tudo, né? Para tudo. E assim, vamos partir do princípio que o principal local é onde a gente mora, é onde a gente vivencia a maior parte do tempo, fazemos planos, executamos esses planos, né? E é onde a gente realmente tem condições de sentir isso com mais intensidade. Agora, quando a gente fala desse deslocamento, então vamos por partes. Existem vertentes que falam que só uma passagem é suficiente, né? Eu percebo que com 2 ou 3 dias, você vivencia, você experiencia isso mais ativamente, mais profundamente. Sim, teoricamente, né? Teoricamente, que eu digo, baseado na teoria, sim, estar no local é suficiente, passar por ele. Quando você permanece por mais tempo, seja numa viagem, num intercâmbio ou morando em outro lugar, é claro que você vai vivenciar isso de uma maneira muito mais intensa na sua vida, mais constante. Mas fazendo uma analogia, tá? É só um entre aspas aqui.
Quando você vai num lugar, é como se você abrisse um portal e ativasse aquela energia na tua vida, independente de estar lá. Quando você volta, você traz aquela informação, aquela energia. É a mesma coisa, você vai fazer um intercâmbio, você aprende a língua, você está fluente porque você está praticando, você volta, você continua sabendo a língua, né? Às vezes você não pratica tanto, então você perde um pouco da fluência, mas você continua com aquilo ativo em você, começa a fazer parte de você. Em relação à Revolução Solar, que é o nosso mapa de aniversário, né, que tem validade de 1 ano até o próximo, então tem essa questão de, se eu passar o meu aniversário em outro lugar, o que que muda, né? Então também, há controvérsias entre a astrologia, né, a NEME não percebe tanto isso na prática, eu já percebo isso muito mais, tanto na minha prática pessoal, quanto com clientes, de você passar o aniversário no local. Por quê? Da minha experiência, o que que eu percebo? Eu parto do seguinte pressuposto. Se você nasce aqui, né? Você nasceu em São Paulo. E aí, poucos minutos depois, deu tudo certo, sua mãe teve alta, você está bem, então não sei o que, vocês vão para outro lugar, a sua certidão de nascimento, o seu mapa, tudo seu, vai ser baseado onde você nasceu, não importa se você vai continuar morando ali ou não. Então, você vai para outro lugar, você passa a vivenciar uma experiência diferente. Na Revolução Solar, não muda completamente o mapa. Por quê? Os aspectos, os planetas, eles vão continuar naquele mesmo signo, fazendo os mesmos aspectos. O que, que pode mudar quando você passa o seu aniversário num local diferente? Você tem a possibilidade de mudar um pouco a área. Ou seja, depende, obviamente, do lugar onde você vai passar e de quais são as suas intenções, né, para aquele ano, o que, que você quer ativar mais. Você tem a oportunidade de mudar as angularidades ou mudar as casas onde vão estar aqueles planetas. Então, de repente, um ano que era para ser mais focado numa questão de relacionamentos, você não está tão afim de investir em relacionamento naquele ano, ou está tudo ok, está tudo bem com o seu relacionamento, você prefere o profissional, então a gente pode entender que num outro lugar que você passar, vai deixar mais ativo a questão profissional. Mas aí é realmente uma questão de profissional para profissional, a forma como ele, né, como ele lida, a metodologia que ele trabalha. Sim, é da prática. Porque, Sim. como você falou, eu sempre falo, o mapa, ele é o mapa. Você vai dar uma ênfase maior para algo ou tirar algo dessa ênfase. Mas se tem uma, sei lá, uma quadratura aplicativa de Lua com Saturno, ela tá lá. Ela só vai ter uma ênfase maior ou não. Mas você provavelmente vai experienciá-la de alguma forma, Sim. né? Por isso que é importante ter o mapa, né, Neme? Como diz o nome, é um mapa Sim. que te traz consciência e clareza de como você pode lidar da melhor maneira possível com as situações que você tiver. Sim. Tanto nessa revolução solar, como na sua vida, no seu mapa mesmo. E essa questão da realocação na Revolução Solar é sempre pano para manga, né? Porque cada. E eu já usei praticamente todos os tipos, né? Hoje em dia, eu uso onde a pessoa mora, que é onde ela vive a experiência. Esse ano, porque como eu sou do sul, lá do extremo sul, né? O meu mapa ele tem diferença, às vezes, de ascendente na Revolução Solar. E esse ano eu tô fazendo um acompanhamento, né? Inclusive com o Nota Astral. E tá sendo muito interessante. E, de novo, se você cruza os dados, se você não faz essas leituras isoladas de tipo, a Lua tá em Touro, então, nossa, é tal coisa. Se você vai cruzando, de Touro, eu vou olhar para Vênus, você vai ver que todos os caminhos levam a Roma. Toda a informação tá ali e só vai dar essa ênfasezinha, né? Eu tô fazendo esse teste porque eu tenho 2 ascendentes daí, né? E tá muito interessante. Tem umas coisas que são literais, né? Linha de Vênus, no caso, são as possibilidades de relacionamentos ou financeiras? Essa aqui ela já respondeu, a Fabi. Na realidade, depende do seu mapa, né? Às vezes Vênus ele tem uma questão genérica, geral, do conceito de amor, de prazer, que você gosta, que você não gosta, né? Tem Júpiter na 5, mas depende. Às vezes a sua Vênus, como a Fabi falou, tá cravada no meio do céu na casa 10. Às vezes tem muito mais essa conexão de carreira, visibilidade pública, né? Aí você vai lá para a linha de Vênus achando que vai encontrar um boy e de repente você é notada, né? Ou tem uma visibilidade muito maior, de repente, na carreira. Né? Exatamente. Para quem tem propensão de dores de... entendi. Já para quem tem propensão de dores de cabeça, a linha de Marte pode piorar? Já li que... Entendi agora. Já li que quem tem propensão para dores de cabeça, a linha de Marte pode piorar. Claro que assim, a gente tem que primeiro ver onde é que Marte está no seu mapa, né? Com quem que ele faz a costura, né? Que a Neme fala que quem que é a regência, para que casa que vai. A gente olha todo esse contexto, mas, né, de uma maneira
muito genérica, a gente falando que sim, porque Marte é regente de Áries, e Áries fala da cabeça. Sim. Então, existe sim uma tendência, e eu passei uma experiência dessa muito recentemente, que eu saí de uma profecção de casa 12, que eu tenho, né, casa 12 em Áries, e foi um ano que eu nunca fui tantas vezes para o hospital com crise de enxaqueca. Nossa. Mas é porque casa 12 estava ativa, né, o regente da minha casa 12 é Marte, então, naturalmente, pode acontecer. Assim como você estar numa linha de Marte, também pode trazer mais o quê? Vitalidade, disposição, né? Tem esse outro lado também. Mas, assim, falando de uma maneira muito genérica, pode acontecer, sim, mas não necessariamente vai acontecer, porque a gente tem que olhar o seu mapa também e tem que olhar que trânsitos estão acontecendo naquele momento. Isso também é bem relevante. Qual é o peso... Ah, essa é uma boa. Qual é o peso de um asteroide como Quiron? Nasci e moro numa linha de Quiron na cúspide do ascendente. Como é essa questão, por exemplo, dos asteroides, dos geracionais na sua cartografia? Bom, primeiro, assim, existe uma correspondência dos clássicos, né? Porque quando a gente fala de asteroides ou os geracionais, a gente está falando de uma astrologia mais moderna. Quando a gente vai para o fundamento, que é a astrologia clássica, existe, de qualquer maneira, uma leitura que você faz, vamos brincar assim, uma associação de dois planetas que vai dar um terceiro, que no final das contas acaba trazendo a mesma informação. Mas, como a gente tem essas linhas específicas passando, eu acabo considerando essas linhas, principalmente como na astrocartografia a gente trabalha angularidades, e se você tiver uma correspondência no seu mapa, também, que nem no meu caso, eu tenho Urano é angular no meu mapa, né? Ele está cravado no descendente. Então, para mim, ele é relevante porque no meu mapa ele já tem uma relevância, apesar de ser um geracional. Assim também os asteroides, né? Porque não necessariamente você precisa ter o asteroide ali para você ter essa informação. Você, através de um outro olhar, de uma outra análise, você também pode trazer aquela informação no mapa da mesma forma. Mas quando você tem ele ali, assim como tem a linha de Quiron também, a gente analisa. E é uma coisa que eu levo em consideração porque eu já vi muita coisa da questão da linha de Quiron, né? Até está em alta agora por conta de todos os acontecimentos aí do show da Taylor Swift, porque ela tem uma linha de Quiron passando aqui no Brasil. Então, Quiron fala muito assim, daquela feridinha que a gente tem, aquele calcanhar de Aquiles, que quando você cutuca, a feridinha tira a casquinha, ela sangra, mas também a oportunidade de cura, de você trazer das sombras, né? Trazer para a luz aquilo que te incomoda, aquilo que você precisa curar. Então, sim, eu acabo considerando, é claro que o peso muitas vezes não vai ser o mesmo, vai depender do peso que tem no seu mapa e se você considera isso no seu mapa. Porque também existem mapas que não são feitas as leituras de asteroides, e nem todos eles, e vai depender muito da ênfase que você quer dar, que tipo de leitura você quer fazer. Vai trazer partes, não vai? Os lotes, não traz asteroides, estrelas fixas, vai depender, a não ser que você queira aprofundar muito mais um assunto. Aí eles vão fazer mais sentido. Agora, se você considera isso, aí a gente considera também. Agora, em questão de peso, é claro que a gente vai considerar os planetas primeiramente, mas se você estiver numa linha de Quiron, não dá simplesmente para ignorar, para descartar. Ela é levada em consideração, sim. Uhum. Perfeito. Fabi, qual é a diferença em estar de um lado direito ou do lado esquerdo da linha? Algum tem mais ênfase? Não é que algum tem mais ênfase e nem que é melhor ou é pior, tá? Então vamos primeiramente descartar essa coisa de bom, ruim, melhor e pior. São coisas diferentes. Quando você está de um lado da linha, quando você traz essa informação para o seu mapa, ele vai estar ali cravado numa angularidade, seja ela ascendente, descendente, né? Meio fundo do céu. É que eu não estou com nenhum mapa fácil aqui que não tem anotações. Deixa eu ver, acho que eu tenho um aqui que não tem anotações. Então, ó, quando a gente fala do mapa aqui, tá vendo essas linhas mais fortes aqui, que são as angularidades? Essa aqui acho que está aqui, né? Então, é ascendente, descendente, meio do céu que é lá em cima, fundo do céu que é aqui embaixo. Então, o que acontece? Quando você está falando de astrocartografia, você está falando de uma dessas angularidades. Quando a gente muda o lado da linha, essa leitura é feita numa casa anterior. Então, não é que muda, não é que fica melhor ou pior, ela muda a interpretação. Ela sai um pouco daquela ênfase da angularidade para ser lida numa outra casa. Então, ela acaba trazendo informações e características diferentes do que seria se ela tivesse no ângulo em si. Por isso que o lado da linha também é relevante. A gente também precisa considerar isso. Fez sentido? Deu para entender? Sim.
Qual site a gente faz o mapa? Olha, você pode calcular. Tem o Astro, que é gratuito, tem o SolarFire, que não é gratuito, mas é muito Nem bom. um pouco. E a Fabi faz a interpretação. Então, se você quiser fazer uma análise, pode entrar em contato com ela. Moro em uma linha de Saturno desde que nasci. Toda vez que eu vou para uma linha positiva, minha vida fica muito melhor. Eu vou sair daqui para nunca mais voltar. Quem que falou? Então nós estamos juntos nessa. Alma nova. Você sabe que eu tenho uma linha do Sol que passa bem no Nordeste ali, né? Eu conheço muito pouco. Eu fui para Fortaleza, acho que eu fui para Bahia. Eu falei, nossa, mas aqui, de novo, eu não sei o que é. Eu fui trabalhar lá, eu falei, que diferente. Aí eu falei, você tá no Nordeste? Eu falei, não, é diferente. Aí quando eu fui estudar um pouquinho mais, estava lá, a minha linha do Sol. Não, e a gente percebe mesmo. Desculpa. A linha de Saturno. Pode falar, desculpa. Não, pode Não, falar. não, Eu pode ia Saturno. Não, eu ia ler pelo ano, mas pode falar do Saturno, que é interessante. Saturno é Saturno, né, gente? Eu brinco que muita gente, pela primeira vez, pouca gente perguntou de Plutão, né? Mas Saturno, ele é, assim, ele tem as características, é um planeta, né, que ele exige comprometimento, disciplina, ele pensa a longo prazo, é o senhor do tempo, então nada ali vai tender a acontecer muito rapidamente, ele fala muito, depende da linha astrológica, né, que você está, mas ele fala muito, às vezes, de karma, ele fala muito de experiências que você precisa viver para aprender, então é aquela, né, aquele lugar que as coisas acontecem mais lentamente, é um pouco mais pesado, características de Saturno, a gente tem que aprender a lidar com elas, né, e eu, por falta de uma linha, tenho uma linha, um aspecto, um parã, então e aí, quando eu vou, por exemplo, né, vou dar um exemplo próximo, porque se a gente for para longe, obviamente, fica mais fácil da gente brincar, né, de andar por linhas. Mas quando eu vou aqui para Minas, que é pertinho, que é um lugar que eu gosto, como eu tenho uma Vênus na ascendente, realmente eu sou outra pessoa. De verdade, eu me sinto outra pessoa. Eu fico mais leve, eu fico mais brincalhona, eu fico menos ranzinza, porque, né, o Saturno tem muito disso, porque ele cobra muito, ele se cobra e cobra os outros muito. E aí traz mais dessa leveza. Então, assim, apesar de eu entender, trabalhar com isso, é uma prática constante de tentar amenizar aqui, mas é diferente. Quando você vai para um outro lugar, não adianta, senão não faria sentido, né? Você está em outro lugar, você tem outra linha, ela está ali justamente para te trazer experiências novas e diferentes. Então, se tiver a oportunidade de ir para um outro lugar com uma linha mais tranquila, mais que funciona melhor, considera a possibilidade. Agora, se você está vivendo aí com Saturno, aprendendo a lidar com ele não vai ser ruim, até porque ele traz também um lado bom, ele traz as recompensas, a longo prazo mas ele traz. Se você se comprometer, ele também tem as recompensas dele. E eu brinco que o Saturno vem com o tempo, isso às vezes frustra um pouco a gente, mas ele vem muito mais estruturado também, né? Não é um fogo de palha. Uhum, exatamente. Ele solidifica o que você tem, o que você ganha, seja em experiência, em aprendizado, em dinheiro, o que quer que você construa, é consolidado ali. Não é aquela coisa que vai desmoronar, não. Ele realmente traz estrutura para sua vida. Peraí, como que acho que a questão é, tipo, ativar então a independência e a liberdade. Aí depende da condição do mapa, né? Claro. Aqui é que, por exemplo, independência e liberdade, para mim é um pouco geral, assim, porque independência é o quê? Independência financeira, você quer independência da sua família, você quer liberdade para seguir a sua vida de uma maneira autônoma, assim, eu acho que depende muito, né? A gente tem algumas características, né, dentro dos signos de fogo, Marte, Júpiter, mas acho que teria que entender um pouquinho mais o que seria o conceito mesmo, né? Do que significa para você, porque tanto liberdade quanto sucesso é tudo uma perspectiva muito individual, né, do que representa para cada pessoa. Perfeito. Mas aí vai depender muito do que você quer, e aí sim a gente precisaria ver o mapa para entender dentro do seu mapa quais seriam essas características, né? Exato. Quais A existem possibilidade lugares que podem fazer portas. de toda essa liberdade, né? Quanto tempo tenho que passar no local para sentir os efeitos da linha? Quando volto de viagem, tudo volta ao normal? Você já respondeu um pouco, né? Mas a Sim, gente não, pode. mas vamos retomar porque é uma dúvida constante. Exato, é uma Eu pergunta acho bacana. válido. Quando a gente volta ali para a literatura, eles vão falar, você precisa estar no local, né? Precisa estar no sentido de passar pelo local. A gente percebe que quando você permanece um tempo, ainda que curto, 2 ou 3 dias, isso vem com mais intensidade. Você tem a oportunidade de experienciar, você traz isso não só de uma maneira teórica, abstrata, você traz isso de uma forma mais concreta
da sua vida. Você tem conexão, né? É como se você tivesse um bonde, faz uma ligação ali com aquelas experiências, com aquela energia, e quando você volta, você traz isso. É claro que ele não vai ser da mesma maneira intensificado, mas é como se você, né, como eu disse agora há pouco, abre um portal, você traz aquilo para você. Aquilo passa a fazer parte da sua vida, e aí vamos supor, toda vez que você tem uma conexão, aí sim, você tem uma conexão com aquele local, é como se você reativasse tudo aquilo, porque você já viveu aquela experiência, você já se conectou com aquilo. Então, é como se você colocasse o carregador na tomada para carregar um pouquinho mais aquela bateria. Então, aquilo faz mais sentido. Então, estar constantemente, obviamente, é como se você estivesse com o carregador o tempo todo na tomada. Quando você tira, você vai descarregando aquela bateria, mas ainda assim, você traz aquilo e continua ativado. Agora, a gente ainda não tem informações assim de quanto tempo isso dura, vai depender muito de quanto tempo você permanece, você, né, conectado com aquela energia, quanto você pratica aquilo que você sentiu ou que você aprendeu no seu dia a dia. Perfeito. O que cada ponto representa, no sentido de qual a diferença de uma linha do mesmo planeta estar com ascendente, descendente, o meio do céu e o IC, né? Que tem uma diferença quando calcula lá. Sim, ótimo, adorei a pergunta, porque é uma coisa importante, né? Até para não ficar só no astrologuês aqui, que aí fica muito técnico. A ideia é a seguinte: todo planeta ele vai ter 4 angularidades. Quando a gente tem o mesmo, vamos falar só de um planeta, a gente tem um planeta no ascendente, ele vai falar muito mais de quem eu sou, como eu me mostro para o mundo, como as pessoas me veem, muito mais sobre o eu. Quando a gente vai para uma linha, porque aí são aquelas linhas curvas, lembra que eu mostrei aqui, que tem as linhas retas e as linhas curvas, né? Então, aqui dá para ver que tem as linhas retas, as que sobem, as que descem. Então, quando a gente tem no ascendente, né, a linha que sobe, no descendente, a linha que desce, e quando a gente tem esse planeta no descendente, fala a respeito de nós, eu e o outro, ou do outro em si. Então, e tem muito dessa troca que existe, ou do que o outro traz para mim, ou do que eu levo para o outro, ou o que nós vivenciamos juntos. Ou que, vamos dizer assim, que o outro ilumina na minha vida, aquilo que ele traz, né? Que aí a gente já entra um pouquinho na sinastria, que é até uma coisa importante também a gente trazer aqui, porque existe sinastria na astrocartografia também. Okay. Então, a gente falou de ascendente e descendente. Quando você vai para o meio do céu é aquele ponto mais alto, o ponto máximo ali que a gente tem no nosso mapa. O meio do céu fala do quê? De carreira, mas também fala do quê? De legado, de exposição pública, onde eu quero chegar, tudo que eu tenho de objetivo de longo prazo, tudo que eu vim para realizar. E quando eu falo de fundo do céu, que aí a gente normalmente vê como IC, eu falo muito mais da minha ancestralidade, de onde eu vim, da minha família, de casa, né? Tanto casa física quanto casa no sentido de família, de estrutura, né? De ancestralidade. Então, esse planeta, em cada uma dessas angularidades, ele vai trazer nuances diferentes para aquela experiência, independente de ser o mesmo planeta, dependendo da angularidade, ele traz uma nuance diferente para aquela experiência baseado nessas angularidades. Perfeito. E então, nesse caso, teria também a linha dos nodos lunares, já que Sim, são pontos calculados? sim. Existem a linha dos nodos também. E aí, a gente, quando vai fazer uma interpretação dos nodos, de novo, sempre baseado no mapa natal, olhando o que esse nodo está falando lá no teu mapa, né? Qual é a casa, se ele tem aspecto, se não tem, se é angular, se não é, enfim. Mas quando a gente traz para a interpretação da astrocartografia, a gente fala também de uma forma que não é superficial, é como é dito de uma maneira muito popular, que é só o que você veio realizar, o seu destino, né? Entendendo que a astrologia e a astrocartografia não são deterministas, mas é aquilo que você tem para realizar. Então, os nodos falam muito disso. Essa semana eu fiz até assim, foi muito gostoso, porque foi para a família, né? E aí estão indo 3, né? O pai, a mãe e o filho estão indo fazer um reconhecimento, né? Que vão morar fora. Então, eles foram para uma viagem de reconhecimento, a gente fez a astrocartografia dos 3, e individuais, né? Das experiências individuais, depois a gente fez uma sinastria, ou seja, o que o casal tinha para vivenciar naquele lugar. E a primeira vez que eles foram para lá foi em 2008. E desde a primeira vez eles falaram, esse lugar mexe com a gente. E assim, não é nenhum lugar turístico, que todo mundo vai, acha o máximo, acha lindo. É uma cidade pequena, né? Pouco conhecida. E aí eles falaram, tá, mas o que esse lugar tem? Então, quando a gente fez essa análise, quando a gente fez a sinastria
sinastria, que é a combinação, né, do casal, não precisa necessariamente ser casal, tá, gente? Pode ser mãe, filho, pode ser parente, amigo. A sinastria é simplesmente a combinação de dois mapas, tá? Independente da relação que eles têm entre si. Mas quando eu fiz essa análise, na sinastria do casal, eles têm um nó do norte, DC, ou seja, um nó do norte, alguma coisa para realizar juntos lá. Alguma coisa que eles precisam buscar, encontrar ou realizar juntos. Ou seja, às vezes você, como casal, vai para um lugar, um ama e o outro é indiferente. E os dois sentiam, não, que ali era o lugar deles. E aí, de repente, você fala, nossa, por acaso, coincidentemente, eles têm um nó do norte no descendente lá, na sinastria. Então, os nodos também falam muito daquilo que a gente veio realizar. Ou seja, né, se for o nó do norte, a gente fala do que a gente veio realizar, o que está proposto para mim nessa vida e que conversa isso tem dentro do meu mapa para que as coisas cheguem naquele lugar. E a astrocartografia vai te ajudar. Você está num lugar onde você tem um nodo, provavelmente você pode ter o quê? Ideias, insights, ser um descendente, pode ser junto com uma outra pessoa, alguém que te diga alguma coisa, te indica um livro, um filme, que vai te falar algo que cala dentro de você. Então, tem muito essa conotação também. O que aquele nó do norte vai me trazer de informação que vai ser importante para o meu crescimento, para o meu aprendizado, para a minha evolução. Ah, que legal. E quando você usa na astrocartografia a sinastria, você usa o mapa das duas pessoas ou você usa o mapa da relação dos pontos médios? Qual é a técnica para você calcular junto com as linhas? Ou é o mapa de cada um que você une? Não, na verdade, eu faço o mapa de cada um e falo das experiências individuais, né? Eu brinco que cada um vai ter uma experiência mesmo estando num lugar. Só que quando a gente viaja com uma outra pessoa, independente de quem seja, aquela pessoa, ela não vai tirar sua experiência pessoal, mas você vai ter uma terceira experiência, vamos chamar, né, de um elemento extra, né, à parte, que no caso seria a relação, que seria a junção desses dois, que aí sim seria o mapa da relação, que a gente faz o mapa Davidson, né, que é o mapa composto, o Davidson que a gente faz, e aí a gente, com esse mapa, aí eu faço o cálculo da astrocartografia. Então, é o mapa dos dois juntos, né, vamos tomar o mapa da relação na astrocartografia. E aí a gente tem um terceiro mapa, que é a terceira pessoa da relação, que é a relação em si. E aí a gente vê a experiência dos dois juntos lá. Porque cada um tem uma, mas os dois juntos também têm uma terceira experiência. Exato. E quando você une, né, mescla duas pessoas, quem já teve mais de um relacionamento, você sabe que é da derivação da diferença, né? Então você calcula dentro dessa questão do mapa. Super interessante. Exato. Neme, eu tenho Vênus na casa 1. Ir para uma linha de Vênus reflete na 7? Aqui acho que ela deve estar pensando por causa da oposição da 1 com a 7? Peraí, repete para mim, Neme, por favor. Eu tenho Vênus na casa 1. Ir para uma linha de Vênus reflete na casa 7? Tá. Bom, aí assim, você tem Vênus na casa 1, aí depende do signo, né, que você tem, mas você já tem uma Vênus na ascendente. Então, naturalmente, você tem vamos dizer, essa energia dentro de você. Agora, a casa 7 vai depender de quem está lá, né, qual o signo que está lá, quem vai estar regendo essa casa. Então, essa Vênus no ascendente não necessariamente vai falar de relacionamento para você. Talvez como você se posiciona dentro de um relacionamento, ou talvez o que seja importante para você numa relação, o que isso representa. Mas não necessariamente, mesmo sendo opostos complementares, porque está cada um de um lado, não necessariamente ele vai ter uma correlação com o descendente, tá? Não é exatamente assim. Só confirma se foi essa a dúvida dela, se essa informação... Eu acho que foi, vamos ver se ela responde aqui depois. Qualquer coisa, se não for isso, explica melhor para a gente que a gente traz mais detalhes. Plutão no meio do céu Escorpião. Chegou Plutão. Tava demorando pra chegar. Demorou. Vale a pena passar o nível onde ele passa? Boa noite. Então, é que, na realidade, a resposta é só vendo o mapa, né? Para saber. Embora Plutão tenha, né? Que é meio tipo a mística de Saturno, todo mundo tem medo, né? Depende, né? Depende de como é que tá esse Marte também, né? Porque sim, vamos partir... Sim. Porque vamos partir do pressuposto que o regente do... Peraí, desculpa aqui que é alarme de remedinho de doguinho. Desculpa. Vamos partir do pressuposto que o regente clássico, né, no fundamento de Escorpião, é Marte. Mas o regente moderno é Plutão. E Plutão, ele tem as características dele, né, que é um planeta que traz, se a gente sutilizar, transformação, né, tô falando de uma forma bem sutil,
transformação, mas ele também fala de um poder pessoal. Então, ele tem várias características, ele não tem só o lado B, ele tem um lado A também, que ele fala do seu poder pessoal, de como você lida com as coisas, a oportunidade de fazer as coisas de uma maneira diferente, no sentido de transformar, transmutar, eu acho que é a palavra ideal, porque pensa no arquétipo da Fênix, né? Morte e renascimento, ele renasce das próprias cinzas. Então, quando você vai para uma linha de Plutão, a gente não posso falar de uma maneira isolada, porque eu só tenho um elemento do seu mapa. É a mesma coisa que eu falar assim, nem não vale porque ela tem um nome muito diferente, não conta, mas vamos supor que fosse com a Maria. Falar Maria, tá, mas Maria do quê? Mas é a Maria loira ou a Maria morena? É a Maria que tem olho verde ou que tem olho castanho? Então, são muitas características com um elemento só. Só sabendo que ele está no seu meio do céu, e em escorpião, não é suficiente. Eu precisaria saber, tá? Mas onde é que está Marte no teu mapa? Dentro desse trânsito, na sua revolução solar, já que você está falando do passado aniversário, na tua revolução solar, onde é que isso vai? Né? Onde é que a gente vai sobrepor isso no teu mapa natal? Então, aí, realmente, a gente precisaria olhar com mais detalhes para eu não ser leviana aqui de te falar uma coisa muito superficial. Agora, se você está passando por um momento que você quer dar uma virada na vida, quer fazer uma transformação tal, é que eu brinco, né? Plutão não é aquela coisa bonitinha, ele traz uma coisa... Seja preparado, né? Queira mesmo, né? Vale a pena. Eu passei por 2 experiências já de Plutão, não reclamo de nenhuma, mas a sorte é que eu estava preparada, porque valeu. Né? Uma foi no caminho de Santiago, eu brinco que não dá para ir para o caminho de Santiago e voltar a mesma pessoa, e outra foi numa outra viagem que eu fui de Revolução Solar, só que não foi onde eu passei minha Revolução Solar, onde eu passei não tinha essa linha, mas na sequência da viagem eu passei por uma linha dessa e quase foi um super perrengue. Aí eu lembrei, falei, não, tem um Plutão aqui, vamos reavaliar. Vou só contar rapidinho para você entender como isso pode acontecer. Eu passei o aniversário em Toronto e a gente foi indo pelo Canadá. Então, passei Montreal, Quebec e tal, não sei o quê. E aí a gente ia descer e cruzar a volta todo pelo norte dos Estados Unidos. Ia passar ali por Vancouver, ó. Ia passar por New Hampshire, por Vermont, e etc., até voltar para Toronto. A hora que chegou na cancela, porque quando você atravessa do Canadá para os Estados Unidos, é tipo um pedágio, é uma cancela. E assim, a gente tinha o passaporte, ok, tinha o visto canadense, tinha o visto americano, então, teoricamente, estava tudo certo, era só cruzar e voltar. Me deu uns 5 minutos, a gente estava, sei lá, 50 metros da cancela, eu falei para meu marido, pergunta lá, só para tirar dúvida. Aí ele foi lá, desceu, ele olhou para minha cara, tipo, né, tem tudo, né, tá tudo certo e tal. Aí ele desceu, eu perguntou, ele voltou. Quando ele voltou com aquela cara, eu falei, ixi, o que foi, né? Aí ele falou assim, então. Então é ruim. O então quer dizer, um lugar onde eu tinha uma linha de Plutão que podia ter dado muito errado, como eu estava preparado, o que teria acontecido? Eu podia atravessar, sim, eu tinha visto, ia estar tudo certo. O que ia acontecer? Na volta, eu ia voltar, tudo certinho, só que eu não ia poder entrar de novo no Canadá por via terrestre. Porque como o meu visto era visto eletrônico, só pode entrar via aéreo. E aí, se eu tentasse entrar novamente no Canadá por via terrestre, não ia poder, não tinha como tirar o outro visto naquele momento, eu ia estar num outro país com carro alugado, ia ter que devolver, ia ser uma pequena fortuna, eu ia estar em cima do retorno de voo, eu ia ficar sabendo disso só na hora. Então, poderia ter sido um baita perrengue, e, na verdade, a gente evitou esse problema por, sabe, ter essa consciência de saber, olha, Plutão pode trazer algum desafio maior. E aí a gente optou por andar mais 1.500 quilômetros e até a Nova Escócia ali, bem na pontinha do Canadá. E foi lindo, foi uma delícia a viagem e tal, lugares maravilhosos, mas uma coisa que poderia ter dado um grande perrengue. E a gente, só por saber que tinha um Plutão ali, falou, não, vamos revisar, né? Vamos analisar novamente e evitamos um grande problema. Olha que interessante também. Eu não sabia esse negócio do visto eletrônico da via terrestre. Eu vou pegar eu também na época não sabia. Então, nossa, e a gente brinca, mas assim, quando você tá fora, eu sempre brinco, a gente pode. Nossa, a gente pode. Eu brinco que às vezes tem situações que Deus tira com a mão, né? Porque a gente pode se meter em cada terreno sem perceber. Nossa, deixa eu pegar mais uma dúvida. E quando a gente mora num lugar que não passa nenhuma linha? Será que não? Aí acabou a sua vida, não tem mais nada pra você fazer. Posso pegar? Não, tô brincando. Tá tranquilo. Não, o que muitas vezes acontece quando realmente não tem nenhuma linha, porque o fato de não estar aparecendo no mapa não significa que não tenha nada acontecendo, tá? Mas se não tiver nenhuma linha, é tudo mais tranquilo. Tipo, você não está vivendo, é neutro.
você não tem nem o pró nem o contra. Está neutro, está vivendo, está tudo certo, não é prejudicial. Agora, muitas vezes a linha não está passando ali visualmente no mapa, mas quando você faz o cálculo, pode ser que tenha um parâmetro, pode ser que tenha alguma outra coisa ali, um aspecto, né? Por exemplo, eu tenho um Saturno quadrando ascendente. Então, pode ser que tenha alguma coisa passando ali, mas não esteja visualmente disponível ali no mapa para você, tá? Então, aí esse cálculo é legal porque você consegue ver se tem outras coisas. Pode ser um parâmetro, pode ser um aspecto, mas pode ter outras coisas. Então, se não tiver, tá tranquilo, tá neutro. Mas se tiver, às vezes precisa só do cálculo para confirmar se realmente não tem nada, tá? Não é porque não está aparecendo que não tem. Muito legal, dona Fabiana, muito obrigada. Tem mais algumas dúvidas aqui, mas tem coisas que tem que ter um mapa para responder, né? Senão fica muito genérico. Mas quem tiver dúvida, quem quiser marcar essa leitura de astrocartografia, quem está aí planejando mudar de lugar, férias, né? Vai fazer um mapa com a Fabiana, que eu acho que ajuda bastante. Eu, na minha última casa, tinha uma linha de Plutão. Agora entendo tudo. Então, agora já escolhi um pouquinho melhor. Vamos ver o que vai dar. Fabiana, qual é o seu Instagram? Como que as pessoas entram em contato contigo? Bom, meu Instagram é fabiana.astrocartografia. Tá? É uma fotinho que tem... Eu tô com uma camisa rosa, pink, assim, então é fácil de achar. E ali também você vai encontrar o meu e-mail, o meu WhatsApp. Vai ser um prazer ter você lá. Se tiver mais dúvidas, pode me perguntar lá no direct. Vou responder todo mundo. Vai ser um prazer. Se você tem intenção de viajar agora ou no final do ano, passar seu aniversário em algum outro lugar, ou só quiser entender a sua astrocartografia mesmo, para ativar alguma área da sua vida, você pode marcar uma consultoria comigo, pode ser pelo WhatsApp ou mesmo pelo direct. Vai ser um prazer ter você lá e poder te ajudar a contribuir na tua vida, trazendo essas informações que a gente estuda e é tão apaixonada, né, Neme? E saber o quanto isso pode fazer diferença na vida da gente. Eu sempre brinco, a astrologia, claro, a gente tem todo um processo que é filosófico, faz parte do pensamento abstrato, mas, nossa, ela é muito útil, muito prática, né? Quando a gente usa como uma ferramenta, assim. E é o que você falou, você tendo a informação, te ajuda a tomar decisões também, né? Por mais às vezes que nem sejam decisões que a gente gostaria de tomar no momento, você sabe, tá? É o melhor assim. Fabiana, queria agradecer muito, muito obrigada, adorei o papo. Eu acho que é muito legal, é uma técnica muito bacana. Como a gente fala aqui, claro, depende também da prática de cada astrólogo, né? Você vai aí estudando, praticando para quem é estudante de astrologia. Eu sempre brinco, honrem seus mercúrios, né? Vi que teve muita dúvida aqui com essa questão de realocação e tal. E quem quiser fazer uma mapinha e entender melhor também essa parte de você dentro de todas essas linhas, fala lá com a Fabiana. Eu vou salvar a live também, quem perguntou, tá, vai ficar salva. E aí também tá com o Instagram dela lá, tá? Quem tiver mais dúvidas. Fabiana, muito obrigada. Agradeço mesmo. Antes de eu te agradecer, posso só responder uma pergunta que eu achei interessante que chegou lá na minha caixinha, que a maioria a gente já conversou aqui, já respondeu. A pessoa perguntou assim: usar a astrocartografia para descobrir lugares de acordo com a profecção, tem como ativar o signo, ativar o signo ativo? Foi exatamente essa pergunta, né? Então, assim, rapidamente, profecção é uma técnica que a gente usa de astrologia, também que fala de cada ano nosso. Ele é uma técnica não correspondente, tá? Ela é diferente da Revolução Solar, mas ela também tem validade de um ano e cada ano ela fala de uma casa diferente, que é o que a NEM chama de signo ativo. Esse signo ativo, ele vai estar válido por um ano na sua vida. E aí, se você quiser viajar para um lugar onde você tem esse signo ativo, a gente precisa analisar, fazendo esse cálculo do teu mapa astrocartográfico, para ver onde é que você tem o regente, né, da sua profecção, passando, que daí você pode ou vivenciar ou intensificar a sua experiência ali, tá? Então, assim, de qualquer maneira, não é que você vai ativar, ele já está ativo, só pelo fato de você estar passando por aquela profecção. Mas se você quiser intensificar essa experiência, aí a gente tem como analisar através da astrocartografia, saber onde é que é esse lugar. Legal. Agora, eu que preciso agradecer o convite, né, a confiança no meu trabalho. Foi um prazer, um bate-papo, uma delícia aqui com você, né? Adoro o teu conteúdo também, você sabe disso. E a oportunidade de trazer essas informações para as pessoas, né, para quem não conhecia a astrocartografia ou para quem conhecia e se aprofundou um pouco mais, é uma técnica que, nossa, a gente faz muita diferença de verdade. Não é porque eu trabalho com isso, eu passei a trabalhar com isso justamente por saber da importância que isso tem e como isso pode realmente impactar a nossa vida. Então, Nemi, muito obrigada por essa oportunidade, pelo convite.
Foi uma delícia aqui. E quem precisar ou quiser mais informações, estou à disposição de vocês lá no Instagram. Ótimo, obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Fabi. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Gente, obrigada por todos que vieram. Uma boa noite para vocês, né? Boa noite. Beijo, obrigada. Boa Tchau. noite.